Assim, ó. O azeite de oliva é a mesma coisa que aquele azeite que tem lá? Não, se a senhora comprar um azeite de oliva que não faça isso, pode beber. Pode beber de colher, até de copo. Todo óleo que faça isso, tá vendo de longe? Tá todo mundo vendo a camada de óleo que ficou em cima? Todo óleo. Se comprar um azeite que não faça isso, pode beber. Como é que eu sei que não faz? Todos vão fazer porque eles são gordinhos. Se ele não fizer, a senhora comprou vinagre. Comprou alguma coisa que não é. Então o azeite de oliva é a mesma coisa? É um óleo. É um óleo também. É um óleo. Está arriscando de queimar a sua cota. E aí acumular gordura no corpo. No fígado, seja onde for. Em termos calóricos, eles se igualam. Todos os óleos têm 9 São calorias por 100%, 99,99% gordura. Só 0,001%. O cara não conseguiu tirar a água dele. Por que a azeitona é melhor? A azeitona tem fibra, a azeitona vai ter aquela gordura, a azeitona vai ter casca, a azeitona vai ter alimento, carboidrato, vai ter proteína, é um alimento de origem vegetal. Vai ter principalmente o quê? Uma coisa que o óleo não tem. Quando você tira o óleo, você tirou todas as vitaminas hidrossolúveis dele, porque só foram as lipossolúveis. Então até isso você perde. Então, logicamente, uma alimentação saudável, vegetariana, assim, digamos, pode conter azeitona. Ela pode conter castanhas, que também é uma outra boa fonte. Não em exceção, de forma excessiva, porque são muito calóricos, metade do peso é gordura. E lembrar que a gordura, esses caras não são iguais. Esses caras aqui fornecem 4 calorias, esses fornecem 4 calorias, esses fornecem 9. Então a diferença é, gordura não é a gordura que eu estou vendo, é a gordura que o meu corpo vai ler, que é caloricamente poderosa. Esse cara aqui tem 125% mais caloria do que esses daqui. Esses dois juntos não encostam nesse. Então, gordura não se mede por quantidade. Eu peguei assim meu prato, coloquei um pouquinho em cima. Esse pouquinho em cima num prato, que era só folha, ele praticamente não tinha gordura. Então as calorias desse prato sobre a forma de carboidratos eram altíssimas. Era a participação quase única. Né? Quando eu jogo aquele azeite, acabou. A participação do carboidrato vai lá para o chão e isso vira um moreninho. Ele vira uma quantidade absurda de gordura com fibra. Você está comendo gordura com fibra. Então a participação da gordura não é visual, ela é calórica. O corpo ele vai ler aquilo como muita caloria. E aí ele vai correr o risco de guardar essas calorias dentro dos vasos, dentro dos músculos e causar os problemas. Isso é sobre a carne, assim, ó. A carne do frango, do porco, do boi, né? O boi é especificamente no pasto, e o porco que é da ração. Tem alguma diferença? Vai ter diferença, que nem a gente. Vai ter o boi solto hoje em dia no pasto, né? Comendo isso aqui, ele normalmente vai ter duas coisas que o cara não interessa a ele para a carne. Ela não vai ter o que se chama de gordura de cobertura, que é aquela de que quando a carne for ser congelada, eles querem uma gordura de cobertura, porque eu protejo o músculo para ele não congelar rapidamente, não ficar uma carne dura. Então são duas coisas que o produtor de carne quer. Ele quer muita gordura de cobertura e quer muito marmoreio. Porque o marmoreio é que vai deixar essa carne macia. Entende? Então um boi criado no pasto, ele comendo a dieta lá só de grama, isso. Aqui não, né? Porque é mais plano, né? Mas em outros lugares do Brasil, o boi tem que subir lá em cima, que o pasto acaba, aí ele vai o quê? Ficando cada vez mais forte, aquela carne vai ficando cada vez mais dura. E ele vai ficando mais magro. Então é o contrário. Para se equalizar isso aqui, o que o cara quer no mundo? Trancar o boi em cativeiro e fazer uma dieta, um upgrade da dieta dele. Em vez de você comer grama, você vai comer soja com milho. E é a mesma coisa que aconteceu com a gente. A gente deixando de ser vegano, passamos a ser onívoro, comendo carne e ovos, leites, queijos, etc. e tal, a gente teve um upgrade na nossa dieta, que nem o boi, e ficamos confinados no pasto, fora do pasto. Por quê? A nossa vida é sedentária. Então a gente não precisa de gastar milhões de dólares com pesquisa, pegar ratinho, botar. É só olhar para a indústria. É só olhar, estudar zootecnia. Isso é um barato. E o peixe?
O peixe é uma boa pergunta. O peixe, dentro de todas as carnes, é o animal que menos o homem pode mexer, a não ser que tenha uma cultura, né, de peixes, e ele normalmente tem muita gordura dele só na pele. Ou seja, o filé do peixe é realmente a carne mais magra, mas ela continua tendo, por caloria, a mesma quantidade de colesterol que qualquer outra carne. Tem menos gordura, mas tem caloricamente a mesma quantidade de colesterol. Mas, sinceramente falando, eu quando trato um paciente, eu não procuro torná-lo um vegano. É praticamente impossível. Mas eu procuro mostrar a ele que a alimentação correta para o problema dele que veio me procurar, seja ele hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, doença cardíaca, que quanto menos for a entrada de gordura ou alimentos de origem animal na dieta dele, e quanto maior for a adesão a eles à atividade física, ele estaria melhor. Eu não estou tentando catequizar ninguém para ser vegano, mas estou mostrando que as estatísticas demonstram que o ideal é que a pessoa coma menos alimentos de origem animal e mais alimentos de origem vegetal. E aí, tem uma pergunta. Não, pode falar. A relação entre a carne e os derivados. Carrega... Por exemplo, 100 gramas de carne tem 7 gramas de gordura. 100 gramas de um queijo magro tem 20. Ou seja, o queijo, ele consegue ser mais... A minha preocupação com o meu paciente não é tanto com a carne. Eu jogo em cima do queijo. Eu falo, com queijo não vai dar para a gente fazer. Porque o queijo é bem mais gordo que a carne. Aí transo a carne com o cara, para ele não deixar de comer carne, né? Mostro a ele que não há necessidade dele comer, mas para a gente entrar num acordo. Mas digo a ele, ó, leite e derivados não tem condição, tá? Mas isso estou falando para os pacientes lá e tal, mais tarde. Aqui vocês, veja bem, é tudo uma questão de transição, né? Se eu tenho uma transição, transitar de um apetite, de um hábito de alimentação para um outro, tem muita gente que faz assim, olha, eu resolvi mudar, né? Ontem o Beto estava contando a respeito do paciente dele, que é diabético, que teve que amputar uma mão, uma série de coisas, e ele chegou no consultório dele, que oftalmo, e disse assim, doutor, há 15 anos atrás, eu comia de tudo, o cara não era um lavoura, o cara da lavoura, e aí ele contando a história dele, um senhor, e eu cheguei e falei assim, isso tudo me deu esse problema, então o que eu vou fazer? Eu vou, quer dizer, ele fez o quê? Cortou assim, direto, ele falou, vou pegar tudo que eu sei que é gordo e vou parar de comer, só vou comer essas coisas. O diabetes dele controlou, ele melhorou, não teve mais que apontar nada na vida, e estava lá contando a história dele de 15 anos. Esse cara foi um ponto fora da curva, porque o certo, normal, inclusive dos nossos olhos, é haver uma transição, né, para que eles cheguem lá. Então, logicamente, numa alimentação que a gente tem, vamos partir daqui do vegano, porque infelizmente muita gente diz que é vegetariana, mas na verdade o vegetariano é só aquele que bioquimicamente come alimentos que têm glicídios, proteínas e lipídios, que são únicos e exclusivos de origem vegetal. Do vegano a gente tem o ovo-lacto vegetariano, que também é um momento de transição, e temos o onívoro, que come de tudo. Das 3 dietas, para o homem, a melhor é essa daqui. Essa seria um estágio intermediário, e essa daqui, o corpo funciona, se eu for comer carne a minha vida toda, vai funcionar, mas numa hora vai dar um piripapo. E as vitaminas? Complexo B e ferro. São complexo B basicamente é hidrossolúvel, então é exclusiva praticamente tem vitaminas que só existem no reino vegetal. Vitamina C é um carboidrato. Não tem vitamina C no animal. Não tem, não existe. Outra, beta-caroteno. Tem que ser vegetal. Tanto é que a pessoa tem escorbuto, que é falta de vitamina C, por falta de comer vegetais. Essas coisas que foi o primeiro, historicamente, nos navios, que faziam grandes viagens. Então já não tinha mais alimentos frescos, né? Então eles tinham que só comer peixe e vinho. A outra pergunta sua? O ferro. Tá. Todos esses elementos no corpo são conhecidos como os elementos calóricos. Eles produzem caloria. Esse aqui 4, esse aqui 4, esse aqui 9.
Há outras coisas na alimentação que são importantes que não são calóricos, que são, como a nossa amiga falou ali, ferro, representando o quê? Os minerais que nós ingerimos. E as vitaminas, elas são feitas, são boas para a alimentação, mas não produzem, a sua característica não é produzir energia. A característica é ajudar nos processos que ocorrem dentro do corpo, como assistindo. Por exemplo, a gente sabe que um ciclo de produção de energia no corpo, chamado ciclo de Krebs, ele precisa de muitas vitaminas do complexo B como cofatores. Eles só estão lá para assistir o fato. Então, o certo de você pensar metabolicamente na quantidade de vitaminas e sais minerais que eu ingiro é em relação à quantidade de calorias. Por que isso é importante? Porque é um erro pensar que é visível, não é que nem a gordura que é visível, é calórico. Portanto, se eu tenho 500 calorias de um prato, para um cara vegano, 500 calorias de um prato, para uma pessoa que vai comer só coisas, alimentos de origem animal, eu vou ter, primeiro de tudo, uma quantidade enorme de comida no prato do vegano, e peso. No prato do onívoro, eu vou ter pouco peso, porque a participação calórica vai ser muito alta por parte da gordura. Então eu vou ter um pedaço de bife com queijo em cima. Concorda? Caloricamente, isso aqui são 500 calorias. Do outro lado, eu vou ter pepino, banana, seja lá, todos os alimentos, trigo, entendeu? Ficou claro isso? Por 500 calorias, a quantidade de ferro que eu tenho nesse cara, no vegetal, é enormemente maior do que o que eu tenho no animal. Isso ninguém fala. Ele fala, não, mas esse cara aqui, por 100 gramas, está errado. Não é por 100 gramas, é por 100 calorias. Por 100 calorias, o alimento de origem vegetal, ele fornece muito mais vitaminas, inclusive sais minerais como o cálcio, do que o alimento de origem animal. Entenderam isso? Esse cara não depende de peso, ele depende de participação calórica. Então, a alimentação em que eu tenho muitas vitaminas e sais minerais e poucas calorias é em que eu vou ter um balanço mineral e vitamínico mais positivo do que o outro. Não adianta um alimento me trazer, é que nem o álcool. De que me adianta o vinho cheio de antioxidantes, mas que vão trabalhar em cima de um álcool que vai ter necessidade de ter esses antioxidantes dentro de mim? O que adianta eu comer uma gordura, um alimento gorduroso, um fígado? Está ótimo, está cheio de vitamina, né, no fígado, mas está cheio de gordura também. Então está cheio de caloria. Uma coisa não justifica a outra. Ao invés, se eu quiser me beneficiar, ao invés de eu usar vinho, eu vou comer a uva, ou tomar o suco da uva. Da mesma forma, se eu quiser vitaminas e sais minerais, eu vou ter que me preocupar não só com a ingestão delas, mas com a pequena quantidade calórica que está entrando junto com ela. Porque a própria gordura ou calorias que tem aqui vão consumir esse cara. Então eu troco 6 por meia dúzia se eu ficar assim. Eu vou em alimentos muito ricos em vitaminas e sais minerais, com muita caloria, é melhor alimentos pobres em vitaminas, muito ricos em vitaminas e sais minerais, mas pobres em caloria. Aí sim eu tenho um balanço mineral e vitamínico elevado. Por que a gente não sabe muito disso? Porque eu estudei em uma das melhores faculdades do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo menos há 30 anos atrás. Eu tive, o doutor Adair estava discutindo com ele teve 0 aulas sobre nutrição. Eu já discuti com ele e falei, não, doutor Adair, eu acho que eu tive 1/4 ou 1/3 de uma aula que o cara mencionou ali mesmo. Não faz parte do instrumento médico, pelo menos por enquanto, outra coisa que não seja o bisturi e a caneta. Bisturi é para eu saber onde que eu vou te cortar. E a caneta onde que eu vou prescrever, rabiscar um antibiótico ou alguma coisa para você. Então não faz parte da nossa mentalidade uma medicina preventiva. Faz parte da nossa mentalidade deixar o cara ficar doente para eu passar a conhecê-lo. Eu estou calcado numa fisiologia que é uma patofisiologia. Enquanto você está saudável, não vai ao médico, porque o médico não vai entender de você. Essa é a verdade. Agora, quando você ficar doente, vai lá, porque ele é o cara que estudou patofisiologia. Entende? Então, eu, desde a minha infância dentro da medicina, eu achei isso errado.
Eu achei, se eu quero, por exemplo, a gente tem aqui hoje de manhã, domingo de manhã, né, nos tempos do Ayrton Senna, a gente tinha muito aquelas corridas, né? Hoje em dia a gente não liga mais, porque nem o brasileiro está ganhando nada, né? Então a gente já não liga mais. Teve uma época, né, foi uma febre, todo mundo acordava de manhã, porque ia ver o Ayrton Senna ganhando, dando um couro lá no Prost, aquele negócio todo. Os carros que vocês dirigem, eles são baseados no conhecimento da Fórmula 1. Aquela embreagem moderna, aquela caixa de câmbio, o cara testa na Fórmula 1 e leva para o seu carro. Airbag, né? ABS. ABS a gente só ouvia falar nos carros da Fórmula 1. Como que eu posso admitir uma medicina em que o meu carro é o paciente do CTI? Eu estou baseando, estou tirando conclusões de como que eu tenho que alimentar um pimpolho desse saudável quando eu vejo ele no estaleiro. Você está entendendo? A medicina é feita desse conhecimento. Em vez de pegar o atleta e descobrir no atleta como que o corpo funciona, ela prefere descobrir no doente como o corpo funciona. Isso é um erro crasso, isso é um erro assim gigantesco que a medicina comete. Mas eu tenho certeza que devem ter advogados, devem ter juízes, devem ter pessoas que possam dizer, olha, dentro da minha área a gente também tem erros crassos. Não pensem vocês que dentro da medicina não existe isso. Existe. Deu para compreender? O cara, quando você chega no primeiro ano de medicina, o médico, o cara que não é médico, ele acabou de entrar, ele já quer botar um jaleco branco e sair dando injeção. É essa a realidade. Porque o cara, ele ficou babando, poxa, agora entrei na faculdade de medicina. Você entende o psicotipo? É esse. Estou falando para você porque eu estive lá. Entendeu? Então o negócio é esse, o cara não se preocupa. Enquanto eu babava com conhecimento de bioquímica, os caras ficavam nervosos. Porque o que me adianta saber o que é um carboidrato? Comida, isso não me interessa. Eu quero medicação, ter licença para viver, né? Ele é ao contrário do 007, tem licença para matar, né? Ele tem licença para viver, né? Como é que eu hoje, para saber do meu colesterol, que é um direito meu, eu tenho que ir ao médico para ele prescrever para mim? Cara, eu quero saber qual é o meu colesterol, não dá licença? O sangue é meu, o laboratório está ali, o dinheiro é meu. São coisas que a gente não consegue explicar. Então, em vez de eu ir no médico para resolver o problema, eu tenho que ir no nutricionista. Não, porque nutricionista aprende com quem? Quem dá aula para o nutricionista é o médico. E a nutricionista, ela trabalha 10 vezes no CTI. Então o que você observa no CTI? Você observa no CTI que o cara está num estado de que ele está morrendo. Ele não consegue se alimentar, ele está tomando alimento pelos tubos, né? Ou está interal, ele está lá no CTI. E durante esse momento que ele não tem capacidade de exercer suas funções metabólicas, porque ele está privado do catabolismo produzido através da caminhada e está privado de comer adequadamente, ele está num problema metabólico muito grave. Então o que vai acontecer com ele? Aí sim ele vai se autoconsumir. Aí eu vou olhar para aquela situação e vou dizer, está cheirinho de queimado. Ele está se consumindo. Ele está consumindo o que ele é. O que ele é? Proteína. E de que tipo? Animal ou vegetal? E o que ele acha que então o que eu concluo que ele precisa? Proteína animal. Caiu a fichinha? Proteína animal. É certo? É a mesma coisa que eu basear o meu carro, em vez da Fórmula 1, e basear na sucata. Eu vou lá no ferro velho e vou ver um carro e vou dizer, assim que ele funciona? E aí vou aplicar isso no corpo humano. É isso que está acontecendo. Não é tão fácil de entender? Agora vai mudar isso. Duas perguntas. Uma, esses polivitamínicos que é vendido servem para alguma coisa? E outra coisa, porque eu disse que não é um nutricionista, então qual seria a solução para buscar instrução disso? Porque tu mora longe, né? Então, não! Onde é que é isso? Isso aqui o pastor está falando, que eu moro longe. Nós, inclusive, temos uma mãe nutricionista ali, ela deve estar pensando. Não, já percebi que ela é. Ela deve estar. Não, mas se eu estou falando alguma coisa de desacordo, a verdade não é essa. A verdade é essa. Eu estou trazendo a realidade. Não estou aqui criticando ninguém ou nada. Eu entendo quando um colega tem uma visão. Eu acabei de explicar. Não ficou claro a visão dele? Está certa? Está equivocada. Mas não está clara? Está clara. Faz sentido. Mas o doutor aqui também se formou na universidade que ensina desse jeito e agora... Mas eu não aceitei. Buscou a informação. Não aceitei.
Dentro da minha briga é histórica. Eu chegava na Santa Casa, onde eu estudei nutrologia, a professora chegava, o professor escrevia um monte de coisa ali na frente, chegava e levantava. Olha, professor, isso aqui está errado. Eu falei, não é possível. Não é, está errado. Não é assim que funciona, porque eu tinha estudado uma fisiologia diferente. A senhora está olhando com a fisiologia patofisiológica, eu estou olhando com a fisiologia do ser humano normal, eu sei como é que ele funciona. Não é assim que a banda toca. A banda toca diferente. Então essa briga existe. Mas a maneira de você entender o que eu te falei, se fez sentido para ti, vou virar um vegano? Não, não é a solução. Vou entender de que não tenho necessidade tamanha desse alimento de origem animal. Entende? E aí você vai sentir. Provavelmente vai se sentir melhor. Vai começar. Essa é uma experiência, por exemplo, que pessoas tiveram no passado. O primeiro experimento escrito, um experimento num ser humano, se chama o trabalho de Russell Henry Chittenden, em 1905. O que eu estou falando para vocês aqui não é novidade. Pessoas há séculos atrás já viram isso. É que não conseguem quebrar o sistema. Então, em 1905, foi o primeiro trabalho escrito em que um ser humano se propôs a trazer novidades. Ele usou a ele mesmo como experimento. Dr. Russell Henry Chittenden escreveu The Economy, Nutrition, The Physiological Economy of Nutrition no ser humano, em Human Beings. Ele pensou assim, eu acho que está errado essa visão que é histórica que o ser humano tem. As tribos antigamente, quando venciam umas às outras, faziam o quê? Comiam o cérebro dos seus inimigos. Acreditavam que estavam ficando mais inteligentes, que estavam ficando mais poderosas. Então, comer o outro, nesse sentido, convidar um amiguinho para a panela, é um sentido de evolução. Eu estou melhor, eu estou ficando cada vez melhor. E não é bem isso. Então, Russell Henry Chittenden, em 1905, o que ele fez? Ele, visando isso, o que ele fez? Ele estudou historicamente um cara que pressupunha ter muita saúde. E esse cara que tinha muita saúde, ele era um cara lá na Europa, foi aos Estados Unidos, que o professor era da Yale. Olha como é que é, história é muito importante. Aí ele começou a estudar esse cara, e esse cara ele tinha que dizer, eu tenho saúde por quê? Porque eu pego os alimentos e como e mastigo um número X de vezes. E isso me dá uma digestão muito boa, eu sou um cara forte. Aí o Russell Henry Chittenden inteligentemente observou que ele selecionava alimentos que eram mais fáceis de mastigar. E ele selecionava o quê? Alimentos de origem vegetal. Então o Russell Henry Chittenden falou, esse cara, ele é saudável, mas não é porque ele mastiga muito não, é porque ele escolhe coisas mais fáceis de mastigar. Aí ele fez o quê? E nele mesmo ele reproduziu essa situação. Ele começou a fazer uma alimentação contrária ao que era preconizado na época, uma quantidade absurda de proteína de origem animal. E conclusão, o Dr. Russell Henry Chittenden se sentiu muito melhor. Ele fez o primeiro experimento nele mesmo. Segundo lugar, ele pegou, isso foi bom para mim, mas eu sou um burocrata. Eu vou pegar então pessoas que praticam determinados níveis de atividade física. Recrutou alguns, outras pessoas, e recrutou atletas para fazer esse experimento, porque o atleta é músculo, então ele é que nem o carro, ele é ferro, tem que comer ferro e não gasolina. Aí ele pegou e fez isso. Resultado, os atletas dele, com menos proteínas de origem animal, se sentiram infinitamente melhores como ele se sentiu. Então Russell Henry Chittenden escreveu esse trabalho em 1905. Por que a gente não dá ouvidos a ele? Muitas vezes é por causa do próprio paladar. Eu não quero. Se eu sou um médico que mora lá, que tem casa em Itaipava, lá na montanha do Rio de Janeiro, e tem uma adega, o que eu vou dizer para o meu paciente? Que vinho é ruim? Agora, se eu sou um médico que nem eu, que tem uma casa em Angra e gosta de nadar, eu vou dizer para ele que nadar é ruim. Eu vou dizer, não, nadar é bom. E comer uma alimentação melhor é melhor ainda. Então depende, você tem que fazer uma leitura do profissional que está te tratando. Você tem que fazer o diagnóstico dele. É aquilo que eu falei ontem. Você vai no cara, falei, eu estou com o joelho, eu tenho o joelho meio torto, fico com medo de eu ficar mais velho, ficar todo torto, não sei o quê. Falo, não, isso é fácil, a gente quebra, a gente entorta, a gente passa um parafuso. Ele vai falando assim, com a naturalidade. Eu pensei, esse cara vai fazer isso no meu joelho. E eu perguntei, mas vem cá, em quanto tempo isso aí se resolve? Ele fala, cirurgia é rápida. Sempre dizem que a cirurgia, nunca diz que a cirurgia é longa, né? Porque assusta o cara, mas sempre é longa. E você vai, 6 meses você vai estar bom. Eu falei, 6 meses sem poder nadar, sem poder andar, né? Indo para o consultório carregado e aquele negócio todo. Eu falei, esse cara está maluco. O colega não pensou em momento algum em dizer, Rogério, todos os anos você tem que diminuir 1 quilo do seu peso.
porque você vai diminuir o trabalho em cima do seu joelho. Aí eu voltei nele lá no tempo depois, ele falou, e aí, Rogério, vamos operar? Eu falei, de jeito nenhum. Eu resolvi perder 5 quilos e meu joelho está ótimo. Aí ele falou, ah, bom, tá certo. Quer dizer, ele nem pensou, porque não é a área dele. A área dele é serrote, broca, entendeu? Não é, não faz parte da área dele. Não, gente, eu estou falando isso não é de um tom crítico, não. É engraçado, mas é uma realidade. Se você é um educador, tudo para você se resolve através da educação. Você esquece as outras coisas. É natural do ser humano. Eu estou falando que ele tem problemas como eu tenho. Eu não sou perfeito, nem ele é também. Então você tem que fazer a leitura do seu profissional. Você tem que saber. Mas é bem claro isso. Agora, falando um pouco da questão, você vai ler esse relato de existência do homem, do animal, a nossa vaquinha está aqui, e das plantas, e do sol e da lua, você vai ler o relato de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, eu não sabia nada de Bíblia. O dia que eu vi aquilo ali, eu fiquei muito impressionado. Falei, o cara que leu isso aqui estava com a bola cheia. Porque ele descreveu a criação de um ecossistema perfeito. Porque exatamente os elementos que o homem, depois de consumir a glicose e o oxigênio, solta na atmosfera, são exatamente os elementos que são necessários para a planta, novamente, fazer um ciclo ad perpétuo, perfeito. Então eu passei a acreditar muito nessa questão. Falei, ó, esse tal desse Moisés estava com alguma coisa. Outra coisa, Moisés disse que a lua, né, era menor do que o sol. Isso é óbvio, né? Não é tão óbvio assim. Na nossa história só tem 500 anos que um cara quase pegou fogo dizendo isso. Foi queimado pela igreja, quem cometeu essa heresia. Então, quer dizer, vale a pena ler e estudar a Bíblia, porque nela eu acredito que tem informações importantes para a sobrevivência e a alegria do ser humano. Fala, pastor. Queria falar uma coisa. Depois só me responde para vitaminas. O polivitamínico. O polivitamínico, eles partem do princípio que você não vai ter uma alimentação boa, então que eu vou ter que te dar vitamina. Mas não é verdade. Se você tiver uma alimentação boa, que é baixas nessas calorias provindas principalmente da gordura e do álcool, que são os maiores utilizadores dessas vitaminas, o alcoólico, o alcoólatra, por exemplo, ele tem um consumo, pelo álcool que ele consome, muito mais alto de determinadas vitaminas, principalmente a B1, tiamina. Quando você atende um cara que é alcoólico, você já pode saber que ele tem uma baixa natural de B1. Então, álcool e gordura são os maiores inimigos de você ter uma boa concentração de vitaminas e sais minerais no seu corpo. Busque basicamente o quê? Ter uma boa quantidade de verduras, principalmente cruas, né? E de frutas. É ali onde há a maior quantidade desses elementos e a mais baixa quantidade de calorias. Então, tu fala, é aquilo lá que eles vendem, não é? Não. No meu caso, que faço uma alimentação muito boa, ia sair na urina. Porque muitas dessas vitaminas são hidrossolúveis e aí ia me dar uma urina colorida aos custos do meu bolso. Doutor Rogério, parece que a conversa tá boa, né? O pessoal tá gostando. Sim, o pessoal está gostando. Queridos, é o seguinte, doutor Rogério, o senhor vai ficar com a gente hoje aqui, né? Até o final, né? Até meia-noite eu estou aqui. Olha aí, ó, que maravilha. Não sei se existiria mais uma pergunta. Olha, eu estou aqui à disposição de vocês, mesmo que queiram fazer uma pergunta em particular, né? A gente está aqui, está na área, tá? Por aqui. Tá? Porque nós vamos ter um momento lá embaixo da prática, que inclusive eu falei com o doutor, depois que o senhor explicou tantas coisas, parece que aquilo cozinhar se tornou muito fácil, muito simples. Não dá trabalho, né? A dona de casa não precisa se desgastar tanto na cozinha, né? O trabalho é só alterar o paladar, né? E a gente precisa agora fazer uma reeducação desse paladar, né? Isso é verdade, é progressivo. E eu penso assim, né? Eu falei para ele, nós temos, acho que a maioria daqui que não tem essa mesma conduta de alimentação que o senhor trouxe para nós. Por falta, de repente, de conhecimento. Então, nós estamos numa caminhada. E eu imagino que quem veio aqui hoje é porque quer alguma mudança, quer mais saúde, quer mais anos de vida. E foi um presente do céu o senhor ter vindo aqui em tempo para que nós possamos viver ainda todos esses anos que nós temos nossa pela função frente. basicamente é informar de uma maneira adequada. O que cada um faz com esse tipo de informação, que o mais correto é averiguar, não é acreditar no que uma pessoa está dizendo, mas averiguar, né? Depois de averiguar, constatar
que é uma realidade, aí sim vem um outro passo, que é realmente vou tomar alguma atitude, ou necessito eu de tomar alguma atitude através dessas informações. O nosso plano aqui não é mudar ninguém, não é fazer nada, não é agredir ninguém, é basicamente explicar fatos de uma maneira que eu espero que tenha sido satisfatória, para que vocês entendam um outro ponto de vista e passem a, talvez, investigá-lo, se houver interesse. Como o senhor vai estar toda manhã aqui, inclusive depois do almoço, aqueles que quiserem conversar em particular, quem sabe, né, Tá tem ótimo. esse privilégio grande, né? E eu gostaria de dizer, doutor, que eu imagino que a maioria está nesse estágio aqui, né? De onívoros, não é verdade? Tá vendo? Concordam vocês? Que nós todos, a maioria, estamos aqui? Sim. Mas pelo que ele nos instruiu, porque ele está colocando, nós temos que passar para esse estágio aqui, não é verdade? Então, eu acho que hoje nós temos um começo. Nós já vamos iniciar uma caminhada e eu creio que esse grupo aqui vai ser um grupo que talvez façamos até um grupo de testes futuros e vejamos se a gente conseguir passar desse estágio para esse, nós possamos mostrar os resultados, assim como aconteceu com o Daniel e seus companheiros, que se acharam 10 vezes mais fortes, inteligentes e sábios depois que aderiram a essa alimentação, que é uma alimentação bíblica, né? E eu creio assim que o que Deus fala sempre é verdade e é correto. Mas às vezes a gente não tem o Pai do Céu vindo aqui, especialmente, Senhor, vem aqui fazer uma palestra para nós. Mas ele tem pessoas que estudam e são instrumentos dele, né, que ele coloca. E eu acredito também que a escola adventista, ela tem esse interesse, essa vontade, e é dentro da nossa filosofia da educação adventista que os nossos alunos têm muita saúde. Mas para eles terem, nós precisamos trabalhar com os pais. E ao começar por mim e todos vocês, né, nós queremos ter mais saúde. Eu tenho lutado isso faz anos, a minha vida é também de procurar ter muita boa saúde, bons alimentos, mas que nós possamos ter essa sabedoria. Eu gostei dessas orientações, assim, a participação de vocês. E eu não sei se alguém tiver mais uma pergunta. Eu queria fazer só uma pergunta. Depois nós vamos descer daí para a nossa aula prática. Tem mais uma. Sobre, nós somos 3 água e 1 massa, né? A influência da água junto aos alimentos, seja lá eles vegetais. Assim, o uso da água seria importante, assim, ressaltar para... Basicamente o que a gente tem aqui? Glicídios são hidratos de carbono ou carboidratos. São moléculas de carbono que têm água. Protídeos são feitos de aminoácidos. Proteínas são feitas de aminoácidos. Guardem o nome, ácidos. Os lipídios são feitos de ácidos graxos. Então, certamente, o que você prefere beber ou comer? Ácido ou água? O sangue, o grande problema nosso, muitas vezes, é associado a um sangue extremamente ácido. Tá? E que a água em si só não vai conseguir diluir toda essa acidez. Então é importante essa questão de você comer mais água, se preocupar em comer. Tanto é que você, para hidratar em caso de emergência, quando você vai numa emergência, vamos supor, paciente com muito vômito, uma colicistite, alguma coisa, começou a vomitar muito, ou uma gastroenterite, teve muita diarreia. Quando ele vai colocar soro, o soro não é água. O soro é água misturada muitas vezes até com açúcar e sal, porque é melhor para o corpo comer água do que beber. Tá claro? Não, mas assim, eu só falei assim, em relação, por exemplo, ao consumo, assim, Sim. a água junto às refeições. Não, água não. Junto às refeições. Tubo vazio, a água pode passar antes de você comer um sólido. Tubo está vazio, você pode beber. Você pode beber até o momento de você ir comer. No momento que você colocou algum sólido, você fechou. É um ralo assim. Se o estômago tiver depois de uma caminhada alguma coisa, você pode tomar na hora que ele vai cair direto. Não precisa ser meia hora antes. Ele vai cair direto. Pode ser que fique algum resíduo, mas a tendência é que ele cair direto. Vai depender se você está numa posição, se você está em pé, ou se você está sentado. Uma série de outros fatores fisiológicos vão estar envolvidos. Vamos raciocinar. Mas no caso, a água pode passar primeiro, o chazinho, seja lá o que for. Depois entra a refeição. Mas a refeição em si também ela pode ser suculenta, pode ser feita com frutas suculentas, pode ser feita com ensopados ou coisas assim preparadas. Mas
O indivíduo que come muita fruta, legumes e tal, ele tem uma necessidade de água menor, porque ele já come muita água. Então, quando eu dou uma palestra aqui, por exemplo, como eu estava ontem dando lá uma palestra, eu tinha comido tanta fruta que eu preferi comer fruta na hora do almoço do que comer, porque eu me senti melhor, ia estar mais solto, ia poder falar mais, né? Então eu falei, estou numa maratona, estou falando direto, o que eu vou fazer? Sentar e vou comer um bobó de camarão? Não vou. Então, vou cair dentro mesmo só da fruta. Teve uma hora, depois de falar, não sei o que, 2 horas, mais ou menos? O senhor que sabe melhor do que ninguém, né? Porque tá aí com a... Aí chegou uma hora, falei, gente, dá licença que eu preciso de tirar a aguinha do joelho. Porque, mesmo sem tomar água durante a palestra inteira e falando o tempo todo, a quantidade de frutas que eu almocei já foi o suficiente para me hidratar. Entende? Não é que a pessoa não deva tomar água, deve inclusive, mesmo bem hidratada, tomar água, porque o tubo intestinal, ele vai ser o cara que vai dar água para o corpo inteiro. Mas e a água dele mesmo? Então, dar uma lavadinha nele, tomar um copinho d'água de vez em quando, é bom também para dar uma lavada no próprio aparelho em si, não deixar ele sujo. Ele trabalhou para você, mas cadê o banhozinho dele? Ele toma um banhozinho também, a água só para ele, entendeu? Então, a água é muito importante mesmo para uma pessoa que tem uma dieta mais rica em hidratos de carbono. Assim, doutora, uma dieta alimentar, claro, cada um tem a sua, mas no café da manhã, leite, embutido, né? Queijo, presunto, no almoço aí, carne, né? Uma salada assim, mas menos salada, né? E no jantar assim, de vez em quando um churrasco no aniversário. Não, é mais ou menos assim que funciona. Parece que no seu é churrasco uma vez só por dia. Começa de manhã e termina de noite. Mas o nosso café. Só uma vez. O nosso café às vezes tem o embutido, tem queijo, tem o presunto. É por isso que a nossa curva está aqui. E daí 2 vezes tem o nosso trabalho já não nos permite assim, muito exercício físico, você já chega meio cansado em casa, e daí uma cerveja de noite com, às vezes, um churrasco, né? E daí isso é uma bomba para nós, porque Aí você tem que procurar incidência de doenças cardiovasculares e outras novas na população gaúcha. Eu falo isso porque eu sou vivo, as pessoas fazem isso, né? E às vezes a gente tem que ultrapassar um pouco fácil também. A questão é que, basicamente, é uma questão comportamental, tá? Por que, no caso, vamos analisar o cara que está falando com você, que sou eu, tá? Dá para reparar que o cara não bate muito bem, eu não sou uma pessoa normal. Não, isso é fato, eu sou tranquilo nisso. Mas por quê, basicamente? Porque eu tenho um apetite muito grande, mas por conhecimento. Entende? Então, quer dizer, facilita. O Rogério é um cara que gosta de comer também, mas ele gosta muito de ler, ele gosta muito de estudar, ele gosta muito, né? Então, a questão, ele gosta muito de atividade física, eu não consigo ficar, eu adoro nadar, eu gosto muito da água, sentir água no meu corpo, entende? Então, é a coisa do cara. Agora, o que a gente tem que fugir, eu acredito, é da questão da gente viver para comer. A gente tem outros objetivos. E eu digo outros objetivos, tipo dançar com o marido, ou passear na gafieira, ou viajar no transatlântico, ou conhecer o mundo, subir o Monte Everest, sei lá. Entende? É que falta muito na nossa vida, porque a gente é fechado dentro do sistema que a gente tem que estar toda hora tirando do bolso. Para você ser feliz, você tem que tirar dinheiro do bolso. Você tem que comprar, você tem que ter o melhor carro, você tem que andar não sei o quê. E muito em detrimento de você. Você passa a ser o que você consumiu. Você passa a ser o que você veste. Isso é um erro muito grande. A gente está dando mais importância aos anéis do que aos dedos. Então a indústria ela faz com que a gente sinta essa necessidade. Há um afastamento do ser humano, do amor do que o ser humano tem pelo outro, porque você passa a desejar muito mais ter do que ser. Entende? Então, a questão até bíblica é muito interessante, porque quando uma pessoa que não conhece, começa a ler coisas assim como a gente falou agora, que estão relacionadas, você começa a vislumbrar outras coisas. Caramba, o mundo não é só isso. Tem até a passagem bíblica que diz, um momento que Israel dizia assim, comamos e bebamos porque amanhã veremos morrer, mostrando que faltava sentido na vida. O sentido na vida era comamos e bebamos porque amanhã haveremos de morrer. A vida é simplesmente isso. E não é isso. A vida tem muito mais profundidade, tem muito mais significado. A gente deve fazer como as crianças, que têm os seus sonhos, são crianças. A gente fica adulto, a gente às vezes esquece dos nossos sonhos. A gente deixa os nossos sonhos de lado. A gente deixa de realizar coisas.
de aprender a tocar piano numa idade avançada, de fazer alguma coisa extraordinária. A gente ou ler um bom livro, ou ver, né, coisas importantes, né? E a gente acaba esquecendo isso. A vida nos tornou um pedaço de mercadoria. Não interessa. Para o ser humano, o que é interessante não é ele ser uma pessoa equilibrada. Por quê? Porque o sistema vive do desequilíbrio. Você é desequilibrado, você vai fazer besteira. Você vai pegar o teu cartão de crédito, pá, vai ali, né? Você não pode, você tem que ser um cara que você tem que estar desequilibrado. Você não pode ter suas finanças equilibradas, porque o sistema não gosta disso. Então você tem que entender que nós fazemos parte de um sistema. A pessoa tem que entender que faz parte. Aonde eu estou, aonde a minha ego está amarrada, eu olho para o lado, eu vejo a situação em volta. Entende? Então isso eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. O que às vezes está me impedindo de ser feliz? De repente é alguma coisa dentro do sistema que me impede. E a questão que você tocou da saúde, esse é um grande desafio. A nossa sociedade moderna não é saudável. Ela é patológica. Ninguém perguntou, quando houve a Revolução Industrial Comercial, levou o corpo humano para lá e disse, senta aqui na mesa e vê se isso vai ser bom para a gente. Ninguém. Você afastar a pessoa do ar puro, você afastar a pessoa da luz solar, você afastar a pessoa de água pura, você afastar a pessoa do alimento que vem da terra, você afastar a pessoa da terra, você afastar a pessoa do silêncio, você trancar a pessoa dentro de uma casa, você botar um tubo de TV na frente dela e ela sentar no sofá e ficar olhando para aquilo durante 4 horas por dia, ou um computador. Ninguém perguntou ao corpo, o corpo não participou dessa reunião, porque se ele tivesse ido, ele ia levantar o braço e dizer, olha, não vai dar certo, pode ser que o cara consiga, mas em um determinado ponto vai ratear. A leitura do corpo humano é a seguinte: a gente não fica doente, o corpo não é normal para o corpo ficar doente. Não é normal, a menos que você tenha uma patologia inerente, que você tenha nascido com ela, que é uma quantidade muito pequena das patologias, a maioria das doenças estão relacionadas com a manutenção inadequada. Tanto é que, no meu caso, eu pego paciente, não faço só prevenção. O paciente vem com um problema, eu não trato ele com droga. Um paciente com diabetes do tipo 2, se eu trago ele para cá, eu falo, e ele melhora. Meus pacientes diabéticos melhoram, todos os pacientes melhoram. Mas porque eles desejaram, eles fizeram. Então, quer dizer, essa pesquisa do environment, do onde nós estamos, em que estamos inseridos, é que é a questão. Então não pode ser, se eu sei que o negócio é ruim para mim, aparentemente ruim, porque na hora que eu boto ele na boca ele é bom, eu posso estar sendo enganado. Eu posso conhecer um pouco da fisiologia do paladar e entender, não, eu estou entregue a uma situação. Agora, eu posso aceitar isso e dizer, vou viver 20, 30 anos numa boa, e em um determinado momento eu vou ter um piripafe. Porque a máquina humana é tão perfeita que ela apresenta, diante de condições adversas, um plano B. Aqui no caso, estou terminando, tá? No caso aqui do diabetes, você vai me dizer, poxa, Rogério, então quando esse açúcar sobe eu fiquei diabético. Não sobe, eu fiquei diabético. Por quê? Porque no momento que isso ocorre, eu tenho ainda um pâncreas funcionante que vai produzir mais insulina. Então, ao invés de eu pedir ao pâncreas, com toda a delicadeza, produz um pouco de insulina para mim, eu dou um pontapé na mesa e digo, vai trabalhar, vagabundo. Aí o cara fica 20 anos com um pâncreas exaurido e o cara está normal. Ele vai fazer o seu exame, você acha que vai dar hiperglicemia? Não vai não, vai dar uma glicemia normal, é o plano B em ação. Então as doenças, elas são silenciosas, você não as vê. Agora, quando o pâncreas botar a língua para fora e pedir demissão, aí cadê a insulina? Aí esse açúcar dispara. O cara ficou diabético. Ficou diabético quando? Há 20 anos atrás. Então não confundam, o corpo ele é tão maravilhoso que ele tem plano B. E você não sabe que ele está executando o plano B. É como se eu fosse um carro que anda sobre 4 rodas. De repente ele fica só com 3. Vai andando. Fazer uma curva dali a não sei quantos quilômetros, você vai sentir que vai ser uma roda quando ele fizer a curva e não tiver apoio. Entende? Então a maioria das doenças, diabetes, doença cardíaca, AVC, hipertensão, elas são silenciosas, progressivas, crônicas, é uma arapuca. Você está desenvolvendo uma doença, o câncer é uma doença que a gente passa a desenvolver na infância.
Quando a pessoa está com 50 anos, 45 e descobre um câncer, esse câncer existia há 20 anos. Só que só agora ele veio a botar a cabecinha para fora. Entende? Falei pra caramba. Né? Desculpe aí qualquer coisa. Mas olha, eu creio que merece uma salva de palmas. Obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. São pessoas realmente muito legais, muito agradáveis. Os gaúchos são sensacionais. Obrigado. E nós aí estejamos agora à vontade.